Bom dia para você, Will. Seja bem-vindo. Fala, Paula. Fala, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui, como sempre, na sexta-feira, dia de resultado dos bancos aí, né? Exato. Bom, são pontos importantes aqui, vários. Eu quero depois falar também do CPI de ontem, um pouco da leitura, né, sobre a reação do mercado, mas pegando já esse gancho desses primeiros resultados dos bancos, né, Will? Qual a sua leitura em relação a esses resultados que, né, a gente acabou até de trazer aqui? Como você avalia esses números e qual que é a perspectiva, né? Acaba sendo um termômetro até os bancos vindo aí primeiro para os demais resultados das companhias depois. Pois é. Reforçou um pouco daquilo que o Gani estava comentando, né? O Jamie Dimon, presidente do JP Morgan, aí comentando da questão de recessão, uma mild recessão, né? Uma recessão suave, é o caso base do JP Morgan. E por isso, apesar de eles terem batido as expectativas do mercado, as ações caem, caindo agora 3,3%, estavam caindo um pouquinho mais, por conta disso, né? Ou seja, o banco fez provisão maior para devedores duvidosos, né? Como a gente chama no Brasil, que é basicamente assim, ele se prepara para uma eventual calote de alguns empréstimos ou atraso em pagamento. Então é assim que o banco funciona, ele se prepara anteriormente e ele se prepara baseado naquilo que ele tem de expectativas para a economia. Depois, se eventualmente não acontecer, se a economia não for tão ruim quanto se imaginava, ou ele não tomar tanto calote quanto se imaginava, ele reverte essas provisões, né? Mas o que a gente viu do resultado do JP Morgan foi um aumento de provisões. No Wells Fargo, especificamente, um banco que depende muito do segmento imobiliário, o que é muito forte no segmento imobiliário, um banco de varejo, onde muitas pessoas aqui nos Estados Unidos financiam suas casas através das operações de mortgage do Wells Fargo. E aí, nesse sentido, o Wells Fargo também foi um que sofreu bastante, queda de 50% no lucro, em parte derivado disso. Que mais? E o Citibank com uma redução de lucro aí de 21%. Em geral, é meio que isso que os bancos estão nos mostrando, né? Lucros menores, cada caso é um caso. No caso do Wells Fargo, a questão de mortgage pega mais. No caso do JP Morgan e do Citi, você tem uma parte forte também de corporate bank e de investment bank que foram mais fracos no ano de 2022 como um todo. E você também tem a questão das provisões, ou seja, o banco olhando à frente, preocupado com a economia, acreditando que a economia pode eventualmente entrar numa recessão, ele tem que se precaver e ele tem que fazer provisões, e isso tudo reduz o lucro dessas instituições. Felipe, tem perguntas aqui? Gani está aqui na tela também. O Gani já está na tela. Arruma a postura, Langani. Eu e Gani, nós somos aquele então assim, ó, daqui a pouco. Vamos lá, arruma a postura. Só estendendo um pouquinho, né, essa questão dos resultados, os bancos, como você bem falou, acabam sendo sinais ali, né, guias para os próximos resultados. A gente viu que logo depois da divulgação, o mercado foi para um movimento ali mais de realização. Isso pode mostrar aí, Will, que o mercado não está muito satisfeito ou já está interpretando essa própria desaceleração, lucro menor por ação, teoricamente essa recessão chegando um pouco mais forte e, claro, se nos bancos isso está acontecendo, nas outras empresas pode vir um pouquinho mais forte esse impacto? Boa, Felipe. Eu acho que sempre, né, a safra de balanço, o earnings season, é um bom momento para a gente ver o que está acontecendo de fato com as empresas, né, no dia a dia das empresas. Muito se fala em recessão nos Estados Unidos, muito se fala em preocupação com a economia americana e tudo mais, mas beleza, quem toca o dia a dia, quem faz... Ih, o nosso sinal travou. Vamos ver se a gente recupera o sinal com o Will. Fala, Will, vamos ver. Não, caiu não mesmo. ouvi mais. Caiu o canal, o sinal, eu ia falar o canal aqui. Caiu o sinal do William Castrovas, vamos ver se a gente recupera. Se recuperar, o pessoal só avisa aqui a gente no ponto, ou pode colocar o Will direto aí na tela, para a gente falar um pouco mais, né, sobre essa visão importante dele aí, que é um ponto realmente que Aí, agora sim, o Felipe estava trazendo, né? Fala, Will, pode concluir. Voltamos. Vamos.
Beleza. A internet, enfim, sempre é tricky. O que eu estava falando é o seguinte, earnings season é sempre um bom momento, né, para a gente ver o que as empresas que passam o dia a dia, que elas sim fazem a economia, né, como que elas estão se comportando em meio a esse cenário de desaceleração e o que de fato elas estão conseguindo perceber, né, aquilo que a gente fala tanto no macro, a gente consegue perceber ou não no micro. Os bancos, eles dão o pontapé inicial mais oficialmente, já tiveram algumas empresas que divulgaram os números, mas é agora que o negócio realmente começa a intensificar, e os bancos, como eles têm, pela sua contabilidade, pela forma de funcionamento da instituição financeira, eles acabam sendo um bom preditor, digamos assim, do que a gente pode esperar para a economia, né? Então, por isso que é tão relevante, por isso que é tão importante. Respondendo mais objetivamente a tua pergunta, né? Se a gente olhar a safra de balanço, terceiro trimestre, começou ali meados de outubro, a gente viu que o mercado deu uma arrancada depois dali. Expectativas muito baixas, as empresas conseguiram surpreender e o mercado andou. De lá para cá, a gente viu o mercado andando, especialmente nesse início de ano, com expectativas menores de juros, chegando mais próximo a um teto de juros, economia desacelerando, inflação seguindo, desaceleração, bom, beleza. Ações estavam performando bem, e aí vem uma safra de balanço mais pesada, ou pelo menos um início, né, um começo de safra de balanço mais pesada. Eu acho que é normal uma realização, eu acho que é normal uma racionalização, trazer de volta para a realidade, dizer, olha, sim, a gente ainda caminha para uma recessão aqui nos Estados Unidos, talvez os juros vão baixar em algum momento, mas eles ainda vão subir, né, essa expectativa, fevereiro e março, e devem ficar parados ainda durante um bom tempo. E esse juro alto, ele tem impacto na economia, né? A gente tem visto no segmento imobiliário, é o mais direto, é o mais forte. Taxas o volume de refinanciamento de casas despencou, o volume de pedidos de mortgage despencou aqui nos Estados Unidos, porque ninguém quer pegar uma mortgage pagando 6%, quando há um ano atrás pagava 3%, né? E ele ficou com aquela expectativa de que vai voltar para aqueles 3%. Talvez não volte, não sei, mas até que a gente saia desse viés de ancoragem que a gente faz, né, o consumidor, a economia fica travada, né? E bom, se a economia ficar travada, isso tem impacto nos earnings das empresas, né? Então, por isso que a gente ainda vê um cenário desafiador para ações e talvez essa safra de balanço vai trazer um pouco de volta essa realidade que, olha, o cenário ele ainda é desafiador, essa que é a verdade. Will, você deu toda a explicação técnica aí, muito bem explicada, diga-se de passagem, mas será que não está caindo porque deu azar divulgar esses resultados na sexta 13? Esse também é um bom ponto, a gente não pode ignorar, é verdade. Sexta-feira 13 é complicado, né? Podia ter adiado, né? Antecipado. Justo na sexta 13 é complicado, né? O Marcos Prado mais cedo falou que ele não opera em nenhuma sexta 13 aí, porque ele uma vez operou, tomou uma, ele falou nunca mais. Vamos lá, ele, Gani, aqui com a gente. Tem perguntas aí pro Will, Gani? Eu tenho sim. Fala, Will, tudo bem com você? Vamos lá. Fala, Gani. Gostei da barba. Eu sou a única pessoa que não gostei. Você sabe que isso daí a namorada enchendo o saco, fica com a barba e tal. E você merece, Alan. E aí por quê? Eu deixei, entendeu, Will? Eu vou revelar aqui, Will. Pra ficar livre. O Gani, sabe por que ele merece? A Tameia pedindo isso pra ele. Outro dia eu tava com esmalte nude, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim: proibir a Tameia de usar essa cor de esmalte. Ó, cor de esmalte de velha. Defunto. De defunto. Aí eu, obrigada, Gani, que elogio bom pro meu esmalte, né? Pensei comigo, coitada da Tameia. Tá vendo? Agora, já que você influencia na cor do esmalte dela, ela tá certa. Parabéns, Tameia. É assim mesmo que se trata. É verdade. Will, você tem falado bastante, e eu também concordo, acho muito atrativo a renda fixa nos Estados Unidos, né? Isso. Pagando aí, título público 4,5%, em título privado chega a 6%, 7% de excelentes empresas, né? E lembrando que quem está no Brasil é dólar mais 7, dólar mais 6, como você bem pontuou outro dia, né? Então acaba sendo um ganho real, acima do indexador. Mas agora, quer dizer, com esse último CPI, o mercado deu uma animada, me parece que os juros terminam ali entre 5 e 5,25, né? Pelo menos esse é o consenso de mercado. É talvez o momento para começar a migrar mais
para as ações, entrar agora, fazer essa rotação da carteira? Excelente pergunta, Gani. E por que eu acho que não, tá? Porque quando você olha ciclos de mercado, né, você vai ver que tradicionalmente quem se movimenta primeiro são os bonds, depois ações, depois eventualmente commodities. Por que isso, William? Né? Porque normalmente o ciclo de mercado ele é diferente do ciclo de economia. Né, o mercado sempre antecipa. Quando a economia está indo mal, né, e caminhando para uma recessão, eventualmente pode ser o caso aqui nos Estados Unidos, em algum momento, né, o banqueiro central ele toma a decisão de, vamos tentar atenuar essa possível recessão, atuando com uma política monetária anticíclica. Não é o caso ainda, tá? Mas pode ser o caso ao longo desse ano, de 2023. Ou seja, o Banco Central parar de subir juros e eventualmente reduzir juros. Tá? E se isso acontece, você tem um cenário muito bom para bonds. Seja, você pode ganhar através de marcação ao mercado, e além do mais, você trava hoje uma taxa muito boa, que nem comentou, de 4, 5, 6, 7, o que olhando para trás, olhando para os últimos 10 anos, é uma taxa realmente muito acima da média daquilo que a gente viu nos últimos 10 anos. Tá? Então eu acho que para bonds você ainda pode ter esse fator positivo atuando a teu favor. Para ações, se a economia desacelera, os resultados das empresas tendem a mostrar isso, né? Lucros menores, margens comprimidas. Vai lembrar que a gente tem diversas dificuldades aí para esse quarto trimestre, né? Que a gente vai observar nos resultados das empresas, que é o seguinte: os custos continuaram subindo, né? Seja de matéria-prima ainda elevado, seja de serviços que você tem que contratar, eventualmente como empresa, ou até mesmo de mão de obra no mercado de trabalho apertado. Você tem que contratar gente, paga mais caro o salário. Então, pressão sobre as margens das empresas, que tende a se reduzir, com uma economia desacelerando, ou seja, vendas menores ou crescendo menos, tendem a gerar lucros menores, e isso tende a impactar no seu desempenho em bolsa, que nem hoje a gente está vendo, né, as ações dos bancos ainda cair 3%. Então, por esse motivo, eu acho que ainda dá para surfar um pouco a renda fixa, ainda dá para aproveitar, sim, a renda fixa, e eu espero, né, de verdade, que a gente chegue a esse momento de uma puta oportunidade de fazer essa virada de chave, de sair de uma renda fixa para a renda variável, mas não sei, eu ainda tenho tenho um pé atrás, eu acho que ainda dá para esperar um pouco. Ô Will, eu queria trazer também aqui uma outra questão, né? Ontem a gente teve os dados do CPI aí, da economia americana. Eu queria entender um pouquinho mais da sua leitura em relação ao número, né? Há muita perspectiva de que realmente o Fed possa vir agora a diminuir aí a sua magnitude na sua subida de juros, pelo menos acho que a maioria, né, ontem entendeu assim. Mas queria entender um pouco também da sua visão em relação a isso e a repercussão, né, desses dados. Boa. O CPI ontem, não, digamos assim, não animou muito, né? Não desanimou, mas nem animou muito, né? Sim. Por quê? Quando você pega, assim, foi a primeira deflação, né? Uma variação mensal desde maio de 2020, se não me falha a memória. Então isso foi, é bom, bacana, realmente você está desacelerando, inclusive tendo deflação, uma coisa que a gente não fazia, eu não falava há muito tempo, mas quando você pega ainda na comparação ano contra ano, núcleo, quando você exclui alimentos e energia, você vê que não, na verdade muito em linha com aquilo que o mercado estava esperando, então não dá para comemorar. Essencialmente esse dado de dezembro ele foi derivado aí de uma forte queda nos preços de gasolina, né? Aqui, diferentemente de em outros lugares, como no Brasil, não se discute muito política de preço, né? O preço quem dá são as empresas, está na bomba, e a gente percebe isso diretamente. E isso foi bom, beleza. Mas a gente sabe que preços de energia e alimentos são muito voláteis e que cada vez mais o que o mercado olha são moradia e serviços. E esses dois indicadores, eles ainda continuam, eles estão desacelerando de forma devagar, de forma lenta, em linha com, de certa forma, com o esperado, sem surpresa positiva, então por isso não teve muito motivo para comemorar. Frigir dos ovos, a inflação está desacelerando. Talvez não tanto no ritmo que se gostaria, mas ela está desacelerando e precisa continuar acompanhando e monitorando.
Oi, Felipe, só... Eu ia até sinalizar, desculpa, Paulo, Não, pode falar. eu estava até vendo, saiu agora uma reportagem sobre a Janet Yellen, né, expressando confiança aí de que a economia americana vai fazer o pouso suave. O Janet estava até falando mais cedo sobre essa questão do pouso suave, todo mundo na expectativa se vai ser o soft landing, o hard landing, como que vai ser esse pouso aí, né, Will? Mas parece, né, que as coisas estão convergindo para esse pouso suave mesmo, né? Pois é, a Janet Yellen, na verdade, hoje ela é representante do governo, né? Ela não pode dizer que, galera, vamos entrar numa recessão, se preparem, né? Porque senão é um grande tiro no pé, né? Então ela tem que dizer, não, que vai ser pouso suave, vai ser tranquilo, calma, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Faz parte da retórica de quem tá hoje no governo, né? Ou seja, a gente sabe aquilo que a gente tá fazendo, a gente está desacelerando a economia e tudo mais. Quando você olha para o mercado, né, até semana que vem vou estar viajando o Brasil falando um pouco sobre perspectivas, assim, e você tem, alguém está mentindo, né, ou o mercado ou o Jerome Powell, né, o FONC. Você pega as previsões do FONC lá, falam em crescimento de PIB de 0,5% nos Estados Unidos e um aumento de desemprego de 1 ponto percentual. Aí você fica, mas espera aí, isso não faz muito sentido, né? Quando você olha para os economistas, cada dia sai uma manchete nova falando, tem um modelo que aponta 40% de chance de recessão, 70% de chance, 50% de chance, e tem muita gente prevendo essa recessão hoje mesmo, que inclusive o Jim Dimon, presidente do JP Morgan, falou de uma recessão suave. Enfim, recessão suave é diferente de PIB crescendo meio, né? Vamos lá, são coisas diferentes, né? Então, assim, alguém está mentindo e 2023 vai nos mostrar quem estava mentindo, né? Falando, né? Bom, eu ia falar de mentira, mas deixa pra lá, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deixa eu só atualizar o mercado internacional que abriu. A gente tá falando das bolsas aí americanas. Só um segundo, Will. Deixa eu ir com a Débora, então. Débora, atualiza pra gente, só pra gente ver a reação do mercado, já que a gente falou sobre esses resultados, né? Ali naquele primeiro momento, alguns papéis no pré-mercado já começaram a cair, mas vamos lá. E aí vai seguindo um movimento de realização, sim, viu, Paula? Depois de resultados, a gente tem Dow Jones caindo 0,56%, S&P 500 0,77%, Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia por lá, também cai agora 0,66%. O cenário aqui no Brasil também permanece de queda, Paula. Tá certo, Débora. Bom, voltando então agora com o William Castro Alves aqui para a gente continuar falando um pouco mais sobre o cenário como um todo, né, internacional. Will, estava até lendo o teu artigo dessa semana. Em primeiro lugar, né, parabenizar novamente aí, obrigada por voltar a fazer as comparações com as músicas, né? Eu tinha falado na semana passada, aí eu de novo aqui, trazendo aqui, muito bom, gostei, sempre uma grande leitura, viu? Ficou convite para o pessoal que acompanha aqui a nossa programação, ler aí, né? Sempre, todo domingo, Will, que é publicado, segunda, qual que é a data? Eu sempre vou ler lá para terça ou quarta-feira, mas eu sei que é antes. Toda segunda. Maravilha. Sempre aqui fica então o convite. O Rubinho Barrichello também falou que lê na terça, então fica tranquilo. Obrigada, Will. Obrigada. Valeu. Você tem 2 filhas pequenas em casa, você deveria me entender, tá, William Castro? É verdade. No sábado e domingo, a mãe não dá conta, na segunda, aquela coisa, você vai lá pra terça, vai começando a entrar na noite, mas tá bom. Obrigada, gostei. Eu mereci essa. Dessas que eu sou eu mesma, então mereci. Mas vamos lá, depois dessa perdi até o rumo da minha pergunta, deixa o Felipe fazer a dele, né? Vai lá, Felipe, vamos lá. A Débora tá morrendo de rir. Eu só tô rindo aqui, viu, Will? Tá bom, Débora. O dia da mãe, como a gente... tapioca, vira, Débora. Fica rindo, foi gente. Muito bom, foi muito ligeiro. Foi muito bom mesmo, foi boa. Como a Paula perdeu o rumo aqui. Fala, Will. A gente perde o amigo e não perde a piada, exato, né? Exato. Eu sou dessas, por isso que eu mereço, Will. Assim eu mesmo, mereço porque eu também não perco a piada. Ô Will, a gente tá falando, né? Puxa vida, não tem como não falar de todo o movimento que a gente viu aqui no Brasil das lojas americanas, né? Claro que não tem nenhuma relação aí com os Estados Unidos, nem com a economia americana, nem nada, mas me bate a dúvida, né, e a reflexão aqui sobre questões de possíveis fraudes, questões de possíveis manipulação de balanço e tudo mais, e como que funcionam algumas instituições aí nos Estados Unidos. A gente viu aqui a CVM abrindo 3 inquéritos para investigar e tudo mais,
mas na prática e efetivamente a gente vê muito pouca coisa acontecendo, né? Quando a gente vê alguma possibilidade de manipulação, de fraude. Aí nos Estados Unidos a coisa ela é um pouco mais firme, né? Ou estou enganado nessa percepção de que os órgãos reguladores são mais rígidos, digamos assim, em relação quando encontram algum tipo de possibilidade de fraude ou manipulação de resultado? Boa, Felipe, vamos lá. Eu acho que tem que separar assim, o que é fraude, erro, má fé, né? A gente, no caso das lojas americanas, não sabe, né? O próprio CEO ainda está investigando, o pessoal ainda está investigando o que aconteceu, né? Obviamente, já teve muita gente criticando os auditores, que em tese poderiam ter visto esse determinado erro, tá? Que é um erro de contabilidade, aparentemente, ou de interpretação da contabilidade, mas que gera um rombo que é inaceitável, né? Obviamente, especialmente para uma ação do porte, ou para uma empresa do porte das lojas americanas, e pela quantidade de acionistas que tem, né? Obviamente que me parece sim ser fundamental que os órgãos reguladores investiguem e cheguem a alguma conclusão, né, o quanto antes, para dar cabo e dar direção sobre isso e eventualmente punir quem tiver que ser punido, infelizmente, né? Porque é um erro que obviamente afetou aí muita gente, né? Aquela ideia e que só bate contrariamente à credibilidade do mercado de capitais brasileiro. O que você faz poupança mesmo, poxa, em consideradas grandes empresas, consideradas, dá para dizer, uma blue chip do mercado brasileiro, e daqui a pouco você acorda com 75% a menos na sua poupança, né? Aplicada naquele papel especificamente, né? Por outro lado, assim, nos Estados Unidos, obviamente que esse tipo de coisa também acontece, tá? Seja fraude, erro contábil, né? Teve um escândalo gigantesco, clássico da Enron, que gerou a quebra de uma das grandes empresas de auditoria que a gente tinha até então. Então, esse tipo de coisa, eventualmente, também acontece nos Estados Unidos, tá? Que não é um mundo perfeito. Mas sim, obviamente, existe uma diferença, que é essa questão de punir, obviamente, envolvidos, de se investigar, ir atrás e se ter uma regulação forte, ou pelo menos atuante, da forma com que tem que ser, especialmente para preservar a saúde do mercado de capitais e trazer a tranquilidade para os investidores, saber que investir aqui nos Estados Unidos, as regras são cumpridas, e se alguma empresa fizer algo errado, ela vai ser punida, os responsáveis vão ser punidos, né? Eu sempre cito o exemplo do caso da Petrobras, onde os acionistas, as ADRs, se sentiram lesados, grande parte fundos estrangeiros, entraram com processo e foram ressarcidos antes, inclusive, dos fundos brasileiros, fundos de pensão brasileiros, que também se sentiram, obviamente, prejudicados por todo o escândalo de corrupção, enfim, que aconteceu, o saque que aconteceu à Petrobras. Então, sim, de fato, aqui algumas coisas eventualmente acontecem, mas a gente tem regras sendo cumpridas. E um outro ponto é que, eventualmente, isso talvez seja menos corriqueiro aqui, é que é aquela ideia de mercados eficientes. Eu não acredito na hipótese de mercados eficientes, mas é um fato que você tem um mercado que ele é mais acompanhado aqui nos Estados Unidos. Muita gente investe aqui, muita gente acompanha o mercado aqui. É aquela ideia de uma nota de $100, né? Se você botar uma nota de $100 em algum local com um alto fluxo de pessoas, sei lá, no centro de São Paulo, né, essa nota de $100 não vai ficar muito tempo ali. Agora, se você coloca uma nota de $100, sei lá, no meio de uma estrada, eventualmente aquela nota de $100 vai ficar um bom tempo ali. O que eu estou querendo dizer com isso? A questão de assimetria, né, ou questão de alguns exageros, erros, enfim, o que quer que seja. Quando você tem um mercado que ele é muito acompanhado, tem muita gente passando por ali, vendo e acompanhando e analisando e estudando, essas coisas vêm à tona. Quando você tem um mercado que ele é menos acompanhado, como é o mercado brasileiro, né, e não dá para dizer que não é verdade, porque se comparar, né, você está falando, o mundo inteiro investe aqui nos Estados Unidos, acompanha, investiga, estuda com o mercado brasileiro, eventualmente essas coisas ficam ali por mais tempo até que alguém descubra, né. Aqui nos Estados Unidos tem muito fundo que opera somente short, então o fundo vai, investiga e vê que tem algum erro na contabilidade ou questionamento em questão de contabilidade, e o cara opera vendido na ação e ele promove essa tese dele dizendo, olha, tá errado aquilo ali e por isso que eu estou vendido nessa ação. E aí mais pessoas vão investigar. Então essa é uma diferença importante de mercado americano.
Interessante. Will, vou aproveitar, né, já que a gente está falando desse assunto, eu ia fazer essa pergunta para o Gani, mas eu vou fazer para os dois. O que aconteceu, e tem, né, ainda que ser apurado efetivamente com lojas americanas, acho que o Will pontuou muito bem, né, em relação se realmente é um erro ou se foi proposital ou não, cabe toda uma grande investigação, enfim, não é só essa questão. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, é um valor muito expressivo, foram anos ali, né, não vistos, por exemplo, como o próprio Sérgio Real acabou falando ontem naquele vídeo que ele acabou fazendo ali para os investidores. A minha pergunta é, o G da governança da política ESG, quando acontece uma situação como essa, independente de ter sido um erro ou de ter sido uma má intenção ou não, isso cabe realmente às autoridades investigar. Como que vocês avaliam exatamente, né, como que fica a credibilidade de uma governança de uma empresa, se viu ou se não viu, são 20 bilhões de reais, né, num erro contábil ali. Queria entender um pouquinho mais, né, que vocês fizessem uma leitura, principalmente ligando, né, tanto a essa política importante do ESG para muitas companhias, na hora que a gente vê uma falha tão grande como essa. Como que é a visão de vocês em relação a isso? Vou começar com o Will, depois eu queria a análise do Gani também. De fato é no mínimo questionável, né? Esse tipo de falha ou eventualmente fraude tem que se averiguar, tem que se investigar o que aconteceu de fato, te leva a gerar esses questionamentos, né? Pô, mas você não tem conselheiro fiscal, você não tem auditor, você não tem um monte de gente que em tese deveria acompanhar isso e ver isso, né? É realmente muito estranho. E essa questão de ESG, assim, enfim, eu acho que foi uma agenda que ganhou espaço nos últimos anos e que veio perdendo espaço mais recentemente, nos últimos 24 meses, eu diria, exatamente para esse tipo de coisa, né? Surge como uma solução e aí vê-se que, cara, não é solução, né? O mundo não é perfeito, só porque você coloca essas letrinhas lá, ou coloca isso como foco, isso na verdade que deveria ser um trabalho constante, né? As empresas elas deveriam estar sempre preocupadas em melhorar a sua governança, em políticas de governança e eventualmente para a empresa conseguir crescer, se desenvolver e ganhar até espaço, a parte do S, né, e do I também deveriam ser importantes ou endereçadas pela empresa, independentemente de ter o ESG ou não, né? Então, assim, eu acho que de fato só gera menos credibilidade ou questionamento até que ponto essa ideia de ESG, né, faz alguma diferença ou realmente é importante na medida em que as coisas continuaram acontecendo, né? Então, enfim, acho que é só um pouco mais de relativizar ou questionar mesmo a validade, ou então, beleza, vamos continuar adotando, mas tem que melhorar, né? Gani, pegando um gancho aí, tá, do que muito bem ótima pontuado do que o Will falou. ESG para inglês ver, muitas vezes, né? Exatamente, né? Surgem essas palavras, essas expressões da moda e aí as empresas aderem, todo mundo, inclusive no último relatório da Americanas, do terceiro TRI, eles dizendo, não, estamos aqui com uma política ESG, né? Então todo mundo falando, somos ESG, como se isso fosse um mantra para resolver todos os problemas. E, na verdade, muitas dessas empresas esquecem de fazer o básico, de não expropriar um minoritário, de não cuidar da sua auditoria. Então, antes de aderir a esses modismos, né, vamos primeiro fazer uma contabilidade bem feita, né, contratar uma auditoria de maneira correta. Enfim, esse tipo de coisa. Muitas empresas acabam também defendendo diversidade, tudo é lindo no mundo da diversidade, e não respeita a própria liberdade de expressão do seu funcionário. Eu já vi casos de funcionários de empresas que vão às redes sociais, dão lá uma opinião, seja ela boa, ruim, ou quer que seja uma opinião, né? E a empresa não gosta daquilo e demite. Então, que diversidade é essa? Então, muitas vezes essas empresas caem em contradição entre o que elas pregam e o que elas fazem na prática. Bem, vamos lá. Bom, para encerrar, quer alguma última pergunta aí, ô Felipe Nascimento? Fique à vontade, senão eu faço aqui a última. Vamos lá. Não, pode fazer, Paulo. Não, pode falar, vai.
Eu ia só falar um pouquinho, né, com o Will e com o Gani também sobre o próprio processo de auditoria, né, porque agora, depois que descobriram, né, essa inconsistência contábil, todos os olhos acabaram se voltando para a auditoria. E aí eu vou até citar aqui, né, o Celso Ming, que falou no Estadão Economia hoje, falando, né, que em 86 auditores da KPMG não enxergaram o rombo no Banco Nacional, que quebrou. Antes do naufrágio do Banco Econômico em 2007, a Ernst Young atestava que a contabilidade do banco irradiava saúde. Ou seja, né, precisa também se averiguar a própria competência e capacidade das empresas de auditoria, porque se existe alguma contabilidade criativa ali ou alguma questão não mostrada nos balanços, seria, obviamente, a auditoria que tinha que encontrar ou pelo menos buscar, né, algum tipo de visualização mais específica sobre esses números, sobre esses dados, até porque isso é uma questão paga, né? É um serviço pago ali independente dos próprios funcionários da empresa, justamente para trazer um respaldo para o investidor, para os acionistas e tudo mais, né? Então, quem fiscaliza ou quem audita a auditoria também fica essa reflexão e essa pergunta, né, Will e Gani? Pergunta sem resposta, eu diria, né? De fato. Essa foi uma indagação que se fez muito durante a crise de 2008 também, né? As agências de rating, né? Que elas dão qual que é a qualidade de crédito deste título específico ou deste fundo. Pô, às vezes você tinha e tem vários filmes que mostram isso, né? Você colocava lá créditos que eram realmente duvidosos no meio de créditos de qualidade em determinadas proporções, e esses créditos de maior qualidade eles deveriam ser suficientes para compensar os créditos de pior qualidade, tornando aquele fundo, aquele veículo de investimento específico AAA, ou de alta qualidade, ou de baixo risco de default e por aí vai. E o que a gente viu, na verdade, não foi bem isso. Teve ou seja, um castelo de cartas ou um dominó, efeito dominó de todas, ou muitas empresas, quando defaultaram, muitos investidores perderam, sofreram, e aí muitos questionou sobre as agências de rating. Pô, mas qual que é o papel desse cara? Não era exatamente... pagam milhões para eles, não era exatamente para apontar eventualmente os riscos, né, disso. Da mesma forma as auditorias, né, qual que é o papel desses caras? Realmente eles não deveriam fiscalizar, olhar a fundo a contabilidade e questionar algumas práticas contábeis, né? Ou não, beleza, houve fraude por parte da empresa, aí são outros 500, realmente talvez seja mais difícil para a contabilidade ou para a auditoria, pegar, mas de fato gera esse questionamento, porque mais uma vez, obviamente, mais um caso, e é um caso expressivo, né? Não é um caso de alguns milhões de reais, são 20 bi de reais aparentemente, é bastante coisa que não deveria ter passado, né? Exatamente. E tem um conflito que é clássico, um conflito, né, de interesses em finanças, que a partir do momento que você está pagando alguém para dar um rating para você, como ficou claro isso na crise de 2008, aliás, tem uma cena que eu acho uma das melhores cenas lá do Grande Aposta, né? Quando eles entram numa dessas agências e aí a mulher fala, bom... Não vou dar muito spoiler aqui, mas se eu não der a nota, eles atravessam a rua e vão na outra, né? Quer dizer, você está contratando alguém para te dar uma nota. Você não precisa falar nada, né? Já está implícito aí muitas vezes que essa nota não pode ser tão ruim, né? Talvez essa questão das empresas de auditoria caiam nesse mesmo problema também. Então, como contornar isso é um grande desafio mesmo, né? Como separar aí o joio do trigo, né? Ô Gani, eu tava falando pra você que spoiler de filme de 20 anos pra trás não é spoiler. Já é obrigação. Todo mundo já tem que ter visto. Se não viu, não vai ser agora que vai ver também. Pois mas não conta, gente. A mesma coisa vai que tem um Rubinho como eu aí atrasado, né? Exato. O pessoal fala assim, nossa, o Grande Aposta, estão lançando agora pro Oscar, né? Que isso?
Ai, gente, mas é que assim, né, faz parte, né? Faz parte às vezes. Não, e é o mas eu mesmo não gosto que conta o conflito. resultado. Desculpa, Paulo. Mentira, é o mesmo posso falar conflito. uma? Deixa eu contar uma claro, aqui. Vai lá. Cara, eu sou terrível, eu sou muito ansiosa. Agora eu tô tentando trabalhar um pouco a minha ansiedade. Mas você sabe que uma vez, não faz muito tempo, eu estava lendo um livro, era um romance, e eu estava desesperada pelo final. Eu matei metade do livro, fui pro final, descobri o final para depois voltar e continuar a ler o livro. Alguém já fez isso na vida? Não, Cara, é muita ansiedade. Você vê a que ponto chega o ser humano. Eu já virei madrugada lendo. A Débora já virou madrugada lendo, mas assim... Pra finalizar pra logo, chegar né? ao fim, Mas eu Passei quase a já fui madrugada no inteira último lendo. capítulo da série também, Débora, pra saber o que virou no Ai, final. não, eu não consigo. Mas eu sou dessas que lia resumo de novela. A vida inteira, quando eu era criança, assistia novela, eu li os resuminhos no jornal, assim. Felipe, por isso que eu falo, não, do spoiler é só pros outros, porque pra mim pode falar, porque eu gosto do spoiler mesmo, não tem problema. Gente, quero agradecer, Will, sempre muito bom um papo contigo às sextas-feiras. Um beijo enorme pra você. Até semana que vem. Valeu, gente. Obrigadão aí. Desculpa qualquer brincadeira. Beijo Na pras verdade, é só meninas. para não aproveitar a sexta-feira 13, né? Para descontrair na sexta-feira 13. Imagina. Você é supersticioso, Will? Não, nada. Nada, nenhum chinelinho virado, você não fica com medo? Não tem nada disso, não, graças a Deus. Ótimo, senhor. Passa embaixo da escada tranquilamente. Passa embaixo da escada. Tranquilamente. Eu não passo Sem porque eu Isso tenho é medo de alguma autoconfiança. coisa cair na minha cabeça, não é por superstição, não. Porque se tem uma escada, é porque alguém tá fazendo Tá lá alguma em coisa lá em cima. cima. Aí cai Vai uma que a chave de Renata, fenda, uma né, lata de Felipe? tinta. Vai que a Renata que tá lá em cima, né? Aí é complicado, perigoso, né? É complicado. Paulo ou Renata lá em cima é meio complicado. Will, obrigada. Adorei o tour que o Will fez, né, no País de Gales. Eu tava acompanhando as redes sociais do Will ali, as meninas tirando o leitinho da vaca. Foi muito legal, muito bom. Legal pelas férias, né? Vai ficar marcado sempre para as crianças. Muito bom. Fazendão, né? País de Gales, né? O pessoal acha que é legal, mas é uma fazendão, né? Aquilo é bem legal, assim. Tava no meio das ovelhas e vacas lá. Então foi bom. Legal. Parabéns aí pela família linda. Beijos, Will. Obrigada. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.